Olá, vamos falar sobre geografia e emoções. As emoções elas fazem parte do nosso cotidiano e elas também são espaciais. Isso quer dizer que tanto paisagens como lugares nos despertam emoções, e essas emoções podem ser boas ou ruins. A emoção é quando o indivíduo expressa para o exterior determinados indícios na linguagem do corpo, nas expressões faciais e em alterações vasomotoras. A emoção ela é orientada para o exterior, já o sentimento ele é orientado para o interior. A diferença entre emoção e sentimento é que a emoção ela é momentânea, o sentimento ele é mais duradouro. Então, a emoção é uma lágrima que cai, é um suor frio, é um queixo tremendo. O sentimento pode ser uma raiva, pode ser um medo, pode ser amor. Então, para entender essa relação entre geografia e emoções, vamos lembrar de algumas categorias que já estudamos: lugar, paisagem, território e região. Lugar é aquela porção do espaço em que vivemos. A paisagem é tudo que a vista alcança. O território é o espaço que foi definido e delimitado a partir de relações de poder. A região é uma área que foi dividida seguindo alguns critérios. Esses critérios podem ser econômicos, sociais e naturais. Vamos usar o nosso quarto como exemplo para caracterizar lugar. Então, o nosso quarto é aquele espaço pelo qual eu tenho afetividade, mas o lugar ele pode ser também a escola, pode ser uma rua, pode ser a casa da minha avó. A paisagem é tudo que a vista alcança e ela pode ser dividida em duas categorias: a paisagem modificada e a paisagem natural. A paisagem natural é aquela que o homem não interferiu e a paisagem modificada é aquela que o homem alterou. Então, quando vocês ouvirem falar em paisagem humanizada, paisagem alterada, paisagem modificada e paisagem cultural, é a mesma coisa. Paisagem que o homem interferiu, áreas que sofreu interferência do homem. A paisagem natural é aquela que continua sem interferência humana. O território é aquela área que foi dividida seguindo relações de poder. Então, eu trouxe como exemplo aqui o mapa do Rio Grande do Norte. Então, eu tenho um espaço que foi dividido obedecendo a alguns critérios de poder. E a região, trouxe como exemplo o mapa do Brasil, dividido em 5 regiões, e essas regiões foram divididas seguindo critérios econômicos, sociais e também ambientais. A geografia das emoções, ela estuda como as pessoas se relacionam entre si e com o meio. Então, o modo de vida das pessoas varia de acordo com o local onde elas vivem e, consequentemente, as interações sociais também vão variar. Então, quando eu estou em determinado local, como eu me sinto? Me sinto bem? Me sinto mal? Existem restrições naquele local? Isso faz com que eu tenha sentimentos ruins por aquele local. Eu trouxe aqui algumas situações para a gente pensar um pouco. Então, quando eu observo uma área com lixo, como eu me sinto? O que fez com que aquela pessoa depositasse lixo naquela área? Que impressão ela teve, que emoção ou sentimento ela tem por aquele local que fez com que ela depositasse o lixo ali? Uma área bem cuidada. O que aquelas pessoas sentem? Quem vai visitar uma área bem cuidada? Como se sente quando visita aquele local? Uma área abandonada pelo poder público. Quem vive em um bairro periférico de uma grande capital, por exemplo, como ela se sente vivendo naquele bairro abandonado pelo poder público? Será que ela se sente inferior? Será que ela se sente abandonada? Ela se sente esquecida? E quem passa por aquele local, o que sente? Será que sente raiva, sente medo, sente pena? Quem passou por uma situação de perigo, que recordações ela terá sobre aquele espaço, sobre aquele local?
Tenho também outros pontos aqui para a gente pensar. Espaço público versus o controle de emoções. Então, o espaço público é aquela área de convivência, então nós temos que seguir algumas regras estabelecidas socialmente. Então, aqui eu tenho uma relação direta entre emoções e espaços. Então, quando eu estou no meu quarto, eu posso deixar determinadas emoções extravasarem, mas quando eu estou em um espaço público, eu tenho que me monitorar. Viagens boas versus viagens ruins. Então, se eu fui para um país, para um local que eu tive uma experiência boa, eu terei uma lembrança boa, consequentemente eu vou querer voltar. Quando eu fiz uma viagem ruim, eu terei sentimentos ruins por aquele espaço, por aquele lugar. Idosos e pessoas com necessidades especiais versus lugar. Então, isso está diretamente ligado à acessibilidade. Então, se essas pessoas têm acessibilidade, se elas podem frequentar aquele local, maravilha. Mas se elas não conseguem, que tipo de sentimento elas nutrem por aquele local? Será que é um sentimento bom? Será que é um sentimento ruim? O bairro abandonado, a questão do bairro periférico, que eu já falei. Como as pessoas se sentem naquele local? Será que elas se sentem marginalizadas, à margem da sociedade, por estarem abandonadas, por estarem em um local considerado feio, por não ser bem cuidado pelo poder público? O hospital público. A maioria das pessoas, quando ouve falar em hospital público, tem péssimas recordações ou pensam em mortes. Porque várias pessoas sabemos que não tiveram experiências boas em hospitais públicos. Então, a relação que as pessoas têm com o espaço é o que a geografia das emoções estuda, certo? Então, a realidade é só uma, mas as pessoas a veem de formas diferentes, de maneiras diferentes. Depende da situação que você viveu, certo? Então, baseando-se em tudo que a gente viu até aqui, eu vou deixar uma perguntinha para vocês responderem aí nos comentários. Então, qual a importância do estudo da relação entre paisagem, lugar e emoções? Até mais!